Olá, bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso. Estipular metas em ambientes de trabalho tem sido comum em muitas empresas. A prática pode ser entendida como uma cobrança ou um incentivo extra, mas para o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, isso não é necessariamente assédio moral. O cargo que mais passa por esse tipo de desafio é o de vendedor. Lidiane trabalha há 10 anos como vendedora e trabalhar para cumprir metas já virou uma rotina em sua vida profissional. Porque salário fixo, o funcionário fica acomodado. Então o patrão sempre tem que estimular a meta para o vendedor para ele poder correr atrás. O fato de ter que cumprir meta no final do mês nunca desanimou. Pelo contrário, sempre serviu de incentivo para que ela busque melhorar no trabalho e, quem sabe, ganhar uma premiação. Já ganhei premiação como brinde de roupa, já ganhei acréscimo de salário. A que eu mais gostei foi dinheiro. Recentemente, a primeira turma de julgamento do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso julgou um caso relacionado à cobrança de metas por parte do empregador e o julgou insuficiente para configurar assédio moral. Com esse entendimento, o desembargador Edson Bueno, relator do recurso, modificou sentença proferida na Vara do Trabalho de Várzea Grande, que havia condenado uma indústria de bebidas a pagar indenização por dano moral a um coordenador de vendas. Então, a estipulação de metas, por si só, ela não é ilegal. Ela não caracteriza o assédio moral. E até eu gostaria aqui de frisar, porque às vezes a gente se depara numa demanda, né, trabalhista, onde a gente percebe que o ex-funcionário ele acha que só o fato isolado de ter metas é um ato ilícito, é um ato ilegal. E não é. Então, o juiz às vezes precisa até esclarecer. A gente se depara nessa situação onde não há ilícito, tem metas, tem. Para a procuradora do Trabalho, Marcela Monteiro, é preciso apenas que o empregador tome alguns cuidados para que essa prática não se torne abusiva e acabe configurando assédio moral. Muitas vezes o cumprimento dessas metas é cobrado e se o trabalhador não cumpre, ele é passado por situações vexatórias, pagamento de prendas, outras situações de violência psicológica e até mesmo física, e nesses casos extremos é configurado o assédio moral. Então vai variar de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso determinou aos Correios a reintegração de um empregado portador de deficiência. Saiba mais sobre esse caso na reportagem de Priscila Hauer. O trabalhador que propôs a ação contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem apenas 10% da visão esquerda e deficiência visual total no olho direito. Entre as alegações no processo de reintegração e indenização, ele afirmou ter sofrido discriminação durante o treinamento. O trabalhador contou que não havia um programa de treinamento diferenciado para a pessoa com deficiência e que as apostilas eram iguais para todos, fazendo com que ele tivesse dificuldade em acompanhar as aulas. Primeiramente, o processo de treinamento dele ele não teve o acompanhamento devido, que é exigido pela norma do Correio. E o processo de avaliação para o que a gente chama de segundo período de experiência foi legal. Não tinha a equipe necessária para fazer a avaliação, era uma avaliação inconclusiva e mesmo com todas essas falhas, ele acabou sendo demitido. O juiz Luiz Aparecido Torres, em atuação na 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá, entendeu que a empresa não ofereceu as condições necessárias com pessoas apropriadas para treinar o trabalhador e condenou os Correios a reintegrar o portador de deficiência ao cargo de agente de Correios e a pagar indenização de R$250 mil ao trabalhador. Uma vez que ele foi demitido no final do ano passado e nesse período todo ele estava desempregado e como era muito flagrante, né, o problema que tinha sido acontecido com ele, é uma vitória porque isso na verdade mostra que o judiciário trabalhista ele está antenado com as questões constitucionais, né, ele preza pelo respeito aos princípios constitucionais, então eu acredito que foi uma vitória. Nesta primeira quinzena de novembro, está sendo realizada pelo Judiciário Brasileiro a Semana Nacional de Conciliação. Veja depois do intervalo mais detalhes com o juiz Igor Sanches, da Coordenadoria de Apoio à Execução de Solução de Conflitos do TRT de Mato Grosso.